Olá, todas por enquanto. Ei, que saudade! Um monte de gente aqui que eu tô com saudade. Minhas queridas, Fria, Ivani, que bom que você está aqui com a gente. Oi, Cláudia, querida, Leda, Laís, Clécio, bem-vindos. Emília, também saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê. Paula tá voltando, tinha caído. Tá aí, Emília. Vamos lá. Bem-vindas e bem-vindas. Hoje o Lobo faz muito sentido num dia como hoje, né? Um dia tão difícil para todas e todos nós. Meio assustador o que a gente viu, mas enfim, vamos lá. Vamos nós aqui tentar ver o que a gente pode extrair desse lobo, né? Para nos ajudar nessa vida tão esquisita. Nesses tempos tão estranhos. Acho que eles podem nos ajudar bastante. Eu acho que aqui muita gente já fez mergulho, mas algumas pessoas não. Então tá aqui a Fá, que é a Fátima, tá aqui comigo. É a nossa Fátima que comanda aqui o circo técnico e de comunicação, né, Fá? Boa noite. Então, se vocês caírem, por exemplo, às vezes cai, né? Está com dificuldade, o grupo é o nosso canal de comunicação. Eu vou estar aqui falando, quem está falando vai estar falando com vocês lá no grupo para resolver qualquer problema técnico é a Fátima, para eu ficar aqui no curso sem ficar ligada nessas coisas todas. Né? A Fá também vai estar sempre enviando para vocês os links. A pasta já está lá no descritivo do grupo, já foi enviada também por e-mail, uma pasta que eu vou colocar ao longo do tempo, né? Eu e a Fá vamos colocar lá o material que a gente vai ler hoje, vai ouvir hoje, e sempre as histórias que eu conto, eu coloco sempre depois, para deixar a surpresa de ouvir pela primeira vez aqui. Né? E as histórias que não dá tempo de contar, mas que eu gosto de relacionar com as histórias que eu vou contar, eu peço para vocês lerem antes. Então eu aviso, tem história para ler, né, para o encontro da próxima vez. E aí vocês têm que ler antes do curso para poder, porque eu vou comentar sobre elas, mas eu não vou contar. Né? Então vocês vão estar sempre sendo avisados quando tiver que ler alguma coisa, a gente comunica. Vai lá na pastinha que tem coisa nova para ler para o próximo encontro. Tá? E não significa que serão só essas histórias que eu vou comentar. Significa que essas eu não vou contar e vou contar outras que a gente vai tecer junto com essas que eu vou pedir para vocês lerem. Oi, Eli, querida, saudades e bem-vinda. E o que mais que a gente tem que avisar? As aulas são gravadas, elas são disponibilizadas, a gente tenta disponibilizar logo no dia seguinte, a gente tenta ser o mais rápido possível, às vezes dá alguma questãozinha, tem que editar alguma coisa, aí demora um pouquinho mais, mas em geral não, a gente põe do jeito que está. Então, no dia seguinte, você já tem o link, quem chegou atrasado, quem não pôde vir, no dia seguinte espera que o link vai estar disponível. Todo esse material, essas aulas ficam disponíveis até um mês após o final do curso, para vocês poderem voltar um pouquinho, retomar, pegar aquilo que querem ouvir de novo, enfim. E todo esse material que é compartilhado com vocês em PDF, desses contos, eles são contos tradicionais, de domínio público, cujas traduções fui eu que fiz. Então, não reparem, né? Porque eu não sou tradutora. E, claro, pedir ajuda quando se trata do alemão, eu peço ajuda para minha prima que mora na Alemanha. Quando se trata do francês, eu sempre peço ajuda ao meu pai, eu uso o tradutor do Google, mas eu também peço ajuda porque o tradutor do Google faz umas maluquices que a gente sabe. Então, eu sempre peço um pouco de ajuda para as pessoas que falam para dar uma arrumada, mas eu também não tenho uma preocupação em deixar uma tradução, como for, porque o ideal é só para a gente saber do que está falando, né? A proposta ali é só deixar os contos à disposição para a gente entender o conteúdo, né, sobre os temas que são abordados. Então, todo esse material é de domínio público e não estou compartilhando conto, nem contos de autor, nem nenhum livro que não seja autorizado pelos autores a ser compartilhado. Tem esse cuidado, assim, para a gente militar em prol da causa do livro, né? Nós todos aqui acho que apoiamos os autores, as editoras, para elas continuarem vivas. Então, a gente tem que cuidar disso, né? Então é isso, minha gente. Vamos começar, sem mais delongas. Tem mais gente, tem gente que hoje não vai poder estar, que eu sei que vai ver depois. Acho que a Mônica e o Gaúcho não vão conseguir estar hoje.
eles estão no curso também. Tem mais algumas pessoas que acho que se inscreveram, mas o grupo, na maioria, está aqui. Então, vamos lá começar sobre os nossos lobos. Antes de começar, tem aqui, aprendi com a minha amiga Ivani, que está aqui com a gente, essa ferramenta tão bacana, que é esse Mentimeter. E eu fiz um para a gente começar, que é muito rápido. Vocês podem... São 3 palavrinhas que vocês vão ter que colocar lá. Entra nesse link e são as 3 primeiras palavras que vierem à cabeça, sem pensar muito, tá? Porque a gente depois vai... Bom, vamos lá. Faz depois vocês preencherem e depois eu faço. Senão já vai ficar cheio de ideia, eu não quero que venha o primeiro impulso. E Ju e Pri, vocês podem entrar 2 vezes, se quiserem. Entra uma, preenche, entra outra, preenche. Dá para entrar 2 vezes, eu acho. Se recusar, não sei, eu tenho a impressão que dá. Se não, põe o link no celular e a outra entra pelo celular. Joga o link para o celular e aí a outra joga no celular. Que aí cada uma pode vir com as suas palavras para terem independência de ideias. Todo mundo já foi, Ju e Pri. A gente vai fazer depois uma nuvem de palavras disso aí, né? Mas eu não vou mostrar ela agora, não. A gente só vai ver no fim do mês. Essa nuvem. Todo mundo preencheu? Então, eu vou pedir a Fá, depois a gente põe esse link lá para o pessoal que não veio, para eles preencherem no grupo. Já pode até colocar. Porque aí a gente fecha a votação amanhã no fim do dia e a gente vai fazer essa mesma... Eu vou copiar essa mesma pergunta e a gente vai responder ela no final do curso. E aí a gente vai comparar as 2 nuvens e ver se mudou alguma coisa no nosso ponto de vista sobre o lobo ao longo desse processo, tá bom? Eu acho que vai mudar. Espero que sim. Então, a minha expectativa é essa. Vamos ver. Então, vamos começar, né? Eu gosto sempre de começar contando uma história, que é a história que vai detonar a nossa conversa do dia. A cada dia, nós vamos trazer um tema. Hoje, a gente vai falar sobre o lobo, bicho, e o lobo criador, né? Na sua versão mais luminosa do lobo. Amanhã, a gente vai falar do lobo gente, lobo, lobisomem. Depois a gente vai pegar o lobo conto de fadas, Chapeuzinho Vermelho, Cabritinhos, Porquinhos, esse conjunto de histórias e fazer algumas pontes com o que veio antes. E vamos finalizar com o lobo bobo e o lobo auxiliar, o lobo guardião, o lobo parceiro que faz um pouco ponte com o de hoje, mas o de hoje é um lobo criador, está no outro lugar. Então, a gente vai pegar todos esses aspectos, cada dia um. É muito pouco tempo, tem muito lobo que vai ficar de fora. É um personagem realmente... Quanto mais eu ia cavucando, mais eu ia vendo que dá muito caldo isso aqui, né? Vão ficar umas coisas de fora e eu até penso talvez fazer mais 1 ou 2 encontros depois que eu conseguir completar algumas coisas que eu acho que precisam ser averiguadas, mas que eu preciso de tempo. E aí, se for o caso, depois eu aviso as pessoas, vamos fazer mais 2 encontrinhos ali para fechar algumas coisas que ficaram no ar. E eu vou começar jogando algumas questões no ar primeiro, né? Por que, gente? Por que a gente gosta tanto do lobo? Por que as crianças se encantam? E nós adultos também, porque os adultos vão nos filmes de lobisomem, né? Nos filmes de terror. Essa figura do lobo não encanta só as crianças, né? Ela também faz parte do encantamento dos adultos, do nosso imaginário da cultura popular, né? Dos contos de medo. Por que essa conexão, né?
essa ligação que a gente tem com esse lobo que nos causa tanto medo e arrepio, mas ao mesmo tempo tanta atração. E eu acho que aqui tem muitas contadoras de histórias e eu tenho a impressão que ao longo do encontro, se vocês lembrarem de situações que se conectam com o que a gente está falando, de vocês contando histórias de lobo e possam também trazer, porque eu acho que eu vou trazer algumas minhas e eu acho que vocês também podem trazer de vocês, porque eu acho que isso vai enriquecer demais a nossa conversa, né? Porque quem conta história para crianças, principalmente crianças pequenas, quando a gente fala, vou contar a história de lobo, né? Ju, Pri, Vani, a gente já sabe, né? Tem um brilho, tem uma tensão, mas ao mesmo tempo tem um desejo, é um misto, né, de emoções que aparece ali, que é potente demais, né? E eu já contei isso em hospital e isso, a potência vai a 1000, né, no hospital. Então, por que será, né? E aí tem um texto aqui que diz assim, será que a gente tem um pouquinho de DNA, né, dessa selvageria dele? Tem algumas culturas que dizem que o lobo são nossos ancestrais, né? Se uniram com humanos, dessa união nasceu a primeira geração, a gente vai ver isso, né? Então, algumas culturas dizem que a gente tem DNA de lobo, né? Mas será que a gente se vincula a ele por o nosso aspecto ainda selvagem e instintivo, que a gente se vê refletido dele? Será que a gente se liga desse lobo porque a gente precisa lidar com os nossos medos e talvez ele represente isso de alguma maneira, né? Esse nosso confronto, esse nosso contato e nosso lidar com o medo, que lidar com o medo significa eu reconhecê-lo e ir ao encontro dele, ter coragem, né, de ir ao encontro dele, passar por ele, que é o que as crianças se sentem poderosas quando elas dão conta disso e pedem para contar de novo, né? Uma história que elas ouvem pela primeira vez de lobo, no primeiro momento essa tensão é real, mas na segunda já tem uma dramatização da tensão que no primeiro momento foi real, né? Então, como é que é isso, né? O que será que eles nos trazem nesse sentido? Mas a gente vai ver histórias onde eles são a origem da raça humana, onde eles são parceiros e onde também são nossos opositores. Mas eu acho que a gente precisa conhecer o bicho, porque o lobo, para nós, não é do nosso convívio. A gente não pode comparar esse lobo do hemisfério norte com o lobo-guará. Não dá. O lobo-guará é de outra natureza, de outro tamanho, né? Tem outra... né? Ele é medroso, ele parece mais um cachorro, né? Ele tem outras características, ele não tem essa coisa assustadora que esse lobo do hemisfério norte tem. Então, se a gente ficar pensando no lobo que a gente vê do livro, a gente vai ficar com um lobo bidimensional, um lobo de ilustração, um lobo de figura. Então, vamos conectar um pouco com esse lobo real, para a gente poder entender o bicho, para a gente poder chegar no personagem, né? Que acaba virando um arquétipo, de uma certa maneira, dessa figura sombria do medo, do arquétipo de sombra também, né? Então, vamos conhecer um pouquinho esse bicho. E eu vou começar, então, contando para vocês uma história, e a Fátima vai compartilhar aqui com a gente, porque é um documentário que a gente está na bibliografia, o link, vocês convido a ver depois, ele tem 40 minutos, não dá para a gente ver inteiro. Então, eu vou contar aqui de boca, resumidamente, a história dessa loba, uma loba real, do Parque Yellowstone. E a gente vai vendo umas imagens dela para vocês conhecerem ela, enquanto eu falo um pouquinho sobre a história dessa loba incrível, que a gente vai acabar... Mas assistam, porque tem muitos detalhes. O documentário tem 40 minutos, então vale a pena ver com as meninas, porque é muito linda toda essa história, meninas, vocês vão amar essa... tem umas cenas que a gente não gosta muito de ver, né? Que é aquela coisa de comer carne, de secar o bicho, para mim é um pouco aflitivo, mas é lobo, né? Os lobos comem assim, a gente também tem que entender, é assim que eles são, né? Então temos que respeitar a sua natureza, essa é a natureza do lobo, né? Não é porque eles são maus, essa é a sua natureza. E o lobo, eles estão em extinção porque os seres humanos projetaram nele toda essa sombra, né? E aí tem um dos documentários do Parque Yellowstone que mostra, assim, uma coisa bem quase bolsonarista, assim, fora os lobos, assim, querendo matar os lobos, e aí um monte de lobo pendurado, morto, de ponta cabeça, dá uma dó, assim, houve uma... Eles extirparam os lobos do parque, depois a gente vai ver como é que eles voltam, mas eles foram extirpados, e foram extirpados dos bosques europeus, eles foram sendo extirpados, né? E depois foram verificando da importância
à volta desses animais, porque eles tinham todo um equilíbrio aí no ecossistema, né? E ele é o maior predador, e seu maior predador é o homem, né? Ele normalmente foge do homem. Se ele está alimentado, ele não ataca o homem à toa. Ele só ataca se ele quer comer. Se ele está com fome e está o homem lhe dando sopa, homem sem sorte, né? Quem conhece essa história, estou com fome. Tem um cara ali dando sopa, crau, né? Ele vai comer. Mas se ele está bem, se está satisfeito, acabou de comer um cervo, um alce, está bem de vida, ele vai embora, ele não quer saber, né? Um lobo adulto, ele varia entre 1,20 m e 1,5 m, só para a gente ter uma ideia do tamanho, para a gente entender essa proporção entre nós e um lobo, né? Ele tem entre 1,20 m e 1,5 m, contando com a cauda. E a cauda tem de 40 a 50 centímetros. Então, um lobo tem mais ou menos 1 metro de tamanho. Não é grande, né? Ele tem uma altura de 65 a 90 centímetros. Então, é da altura de uma mesa, mais ou menos, né? A mesa tem 80, a gente pode pensar que o lobo tem uma altura de uma mesa. E ele pesa entre 37 e 75 quilos, um lobo adulto. 37 quilos é pouco, né, gente? 75 é um tamanho de um adulto, um homem adulto não muito grande, né? Então, o lobo não é um animal tão grande assim, como o urso, que também, a gente quando começa a estudar os lobos, aparece também a figura do urso de vez em quando, né? Eles têm alguns pontos de contato, mas o urso é um bicho gigantesco, né? E o lobo não. Então, por que o lobo ficou maior que o urso dentro do nosso imaginário, né? O lobo é maior que o urso dentro do nosso imaginário. Vamos entender, né? Os lobos vivem em bandos, eles estabelecem fortes laços familiares, eles participam da criação dos filhotes efetivamente, cuidam da alimentação dos lobos que estão doentes, eles trazem alimento para aqueles lobos que estão doentes, eles têm esse sentido de coletividade, eles têm uma coesão grupal, caçam juntos, né? Eles andam em fila indiana. Vamos botar aquela foto agora, Fá? Eles andam em fila indiana para despistar as pegadas, não dá ideia de quantos lobos tem na alcateia, porque um vai pisando em cima da pegada do outro, e assim os predadores não sabem com quantos lobos eles estão tendo que lidar. Essa foto, não lembro se teve uma época que essa foto circulou muito na internet há um tempo atrás, não sei se circulou no... Para mim, circulou muito numa época que eu estava estudando os lobos em 2015, mas foi até antes de 2015 que essa foto circulou para mim. Eu comecei a estudar os lobos mesmo mais a fundo em 2015, mas eu lembro dessa foto de antes, e eu em 2015 fui buscá-la quando eu estava estudando os lobos e trouxe ela novamente aqui para vocês. E essa foto é um clássico, né, que mostra um pouco essa organização grupal do lobo. Primeiro, essa fila indiana, né, que a gente já falou que eles vão andando e quando a neve está alta, não ficam nem as pegadas, fica assim um risco, né, no chão, um risco só, porque todos estão andando em cima da mesma trilha. Esses 3 primeiros lobos da frente são lobos velhos ou doentes. Eles vão à frente e eles dão o ritmo da caminhada. Esse conjunto de lobos que vem logo na sequência, o subgrupo com aparência bastante forte, que é a chamada linha de frente. É uma linha de lobos fortes que vão dando proteção para esses lobos da frente, que são velhos e doentes, e comandam o início da fila. No meio vão os filhotes, né? Vão os filhotes, uma pequena... E aí vem o último lobo afastado, e esse último lobo aqui que é o macho alfa, o lobo alfa da tribo é ótimo, né? Mas já botei eles de gente aqui, da alcateia, né? Porque aí ele tem uma visão do conjunto do seu grupo. Ele comanda o teu grupo inteiro, ele tem noção de tudo que está acontecendo com o seu grupo. Porque a gente tem ideia, né? No humano, a gente pensa logo, o líder vai na frente, né? E não tem ideia do que está acontecendo atrás. O lobo não. O líder vai atrás para ter ideia do que está acontecendo com o seu grupo, para cuidar do seu grupo, né? Isso é lindo, né, gente? A gente entender essa inteligência do lobo, né? Um site espanhol especializado em lobos diz que a hierarquia entre os lobos é muito elevada,
sendo que todos os membros obedecem às leis determinadas pelo coletivo. Pode soar como algo extremamente duro, mas no final garante a sobrevivência do grupo. E esse mesmo site fala que essa estrutura social acaba promovendo a unidade, a ordem social do grupo, reduzindo os conflitos e a chance de comportamentos agressivos entre os seus integrantes. Porque, claro, eles são agressivos, eles são selvagens. Então, também eles estabelecem essas regras duras, que é para também conter o próprio grupo, para que o próprio grupo não se autodestrua. Agora, as alcateias disputam. Uma alcateia com outra, sim. E a gente, no Parque Yellowstone, a gente vai ver. Nossa loba, ela tem um momento que a alcateia dela encontra com uma outra, eles têm que se confrontar, e tem todo esse momento ali das duas alcateias se pegando ali, né? Muito mais por uma questão territorial também. Não é uma briga à toa, tem uma questão territorialista que os lobos têm. Né? Cada um tem o seu território, mas eles também mudam de território, eles migram também, conforme o alimento, né? Conforme a estação, né? Então eles estabelecem um território, daqui a pouco eles estão no outro, né? Então eles ocupam o território, mas daqui a pouco então eles disputam esses territórios. Quando eu fui me aprofundando e eu fui lendo, eu li muita coisa, e esses livros estão aí na bibliografia que está disponibilizada para vocês. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, vocês encontram nessa bibliografia. Eu não escondo ouro, quem faz mergulho comigo sabe disso. Eu acho que é uma bobagem a gente ficar lendo, não vou falar isso porque só eu sei, né? Que é uma bobagem, a gente estuda que a gente quer falar para todo mundo o que você descobriu. Então, tudo que eu li, tudo que eu falo aqui, vocês podem aprofundar nesta bibliografia que está completa, né, de tudo que eu fui pesquisar para extrair esse sumo aqui do que foi importante para mim. Por isso que eu acho também legal quem tem a chance de poder ir lá investigar um pouco mais, porque talvez algo que não tenha sido importante para mim pode ser importante para vocês, né? Porque cada um também tem o seu filtro pessoal. Então, eu recomendo que vocês também possam ir além, né? Porque aí vocês também vão fazer os seus próprios filtros e talvez descobrir coisas que eu pulei, assim, né? Que me passaram, que na hora não me reverberaram. Quando eu vou dar de novo, né? Ano que vem provavelmente eu vou fazer de novo, eu vou ler quase tudo de novo, mas aí com certeza eu vou achar coisas que nessa época não, né? A gente vai lendo, vai revendo e redescobrindo os livros que a gente leu. E eu fui descobrindo algumas possibilidades de leitura simbólica e fui vendo como ele é complexo. Ele cumpre vários papéis. O lobo pode ter conexões com os elementos da natureza e seu poder destruidor. Ou ele pode ser aquele que constrói e cria um mundo. Ele pode ser um animal disfarçado de gente, querendo assim devorar, matar, a manifestação da parcela mais primitiva, mais primária, atávica e selvagem, querendo apenas saciar a fome, não importando como, mas também pode ser uma mãe provedora, cuidadora, que alimenta e conforta. Ele pode ser gente que vira lobo por uma maldição ou por um desejo. Pode ser o predador temido dos animais da floresta, mas pode ser também o bobo da floresta, que é sempre enganado pelos mais fracos. Ele pode ser um psicopompo, que é aquele né, o psicopompo é aquele que conduz o herói, né, de um mundo ao outro, em geral para o mundo terreno para o mundo celeste, do mundo real para o mundo, né, do imaginário, ou o reino da sombra e da morte, né? O psicopompo é o que faz essa trajetória. Então ele pode ser também um psicopompo que leva o herói e a heroína para novos reinos. Ele pode ser sábio e mágico, dando soluções contra as crueldades sofridas pelos humanos, pelos próprios humanos. Né? Ele pode ser um triste, solitário e incompreendido na sua sina de virar lobo nas noites de lua cheia. E a gente vai fazer esse desfile de possibilidades e a gente vai ver o que a gente pode aprender com ele. Os lobos representam, mais do que qualquer outro animal, o lado selvagem e livre da vida que perdemos e que atualmente procuramos recuperar com um afã que apenas aumenta a artificialidade do que alcançamos. São eles que nos fazem sentir e ver o caminho de que nos desviamos. É um prefácio de um livro de Francisco Fonseca,
Nos Lobos Coletânea, eu não achei esse livro. Eu só achei o prefácio na internet, procurei esse livro, não achei. Eu vou ler aqui, antes de entrar nas histórias, porque eu li também, no meio disso tudo, gente, Hermann Hesse. E fui ler O Lobo da Estepe, né? Que é outra coisa, né? Lobo da Estepe, do Hermann Hesse, é um romance, não tem um romance, é um romance, vai. É um romance da década, Hermann Hesse, né, da década de 20 e 30, sobre são 7 horas, está começando o panelaço. Eu ia perguntar a vocês uma coisa. Se não fizer muito barulho, a gente segue. Se fizer muito barulho, eu sugiro que a gente vá para a janela, bata um pouquinho de panela e volte. Não sei se vocês querem dar 5 minutos. A gente vai para a janela, bate um pouquinho de panela, só para fazer cumprir nossa função, e depois volta. Quem apoia? 5 minutos para a panela? 5 minutinhos, gente. Então, 7... Que horas são agora? São 7h03. 7h08. 5 minutos de panela, 7h08 de volta. Acho que a gente tem que fazer isso. Não tem jeito, né? Aí a gente compensa no fim, tá? Porque eu vou precisar desse tempo. 5 Aqui minutos tá um de barulhão. panela, hein? Aqui tá barulho. Eu tenho que ir lá no fundo, se meus vizinhos não batem. Já tô quase sem voz, tanto que eu gritei hoje. Fiz às 11, fiz às 2, fiz agora. Cara, não é possível, né? Temos que fazer alguma coisa. Foi horrível hoje, deu vontade de chorar. Aqui tá fraquinho, mas tá começando agora. Acho que o povo tava meio dorminho. É que eles bateram muita panela na hora que ele tava falando.
no discurso da Paulista. Tá. Acho que as pessoas arrefeceram um pouco. Mas vamos lá, vamos ver se o povo voltou. Todo mundo voltou? Bateram bastante panela. Deixa eu ver se Laís Elaine, Alexandre, Clécio. Clécio e Laís estão fechados? Não sei se estão aí. Vamos esperar, porque eu dei até 7 Clécio está aí. Falta para saber se a Laís está aí. A Leda. Eu tenho que trocar de mão, aí eu não consigo bater muito com a mão esquerda, sou meio troncha com a mão esquerda. Uma grande tática que faz um barulhão e não amassa a panela, porque eu já perdi panela por causa disso, é 2 tampas. É um barulho não, tem uma panela só para isso. Tem uma panela velha que eu uso só para bater. Não me conformo de ter perdido uma panela por causa dessa pessoa. Uma leiteira ainda por cima. Gente, eu vou separar, vou ler, eu vou depois compartilhar com vocês esses garimpos que eu fiz do Hermann Hesse, porque é muita coisa, eu não vou ler tudo, porque a gente tem outras coisas para ver aqui, mas que é muito interessante. O que é esse personagem do Hermann Hesse? O Harry Heller. Harry Heller é um intelectual de 50 e poucos anos, ali no Entre Guerras, meio solitário, assim, que aluga um quarto na casa de uma senhora, e o livro é dividido em 3 partes. Primeiro na primeira pessoa, ele contando, depois a segunda parte é um manual do Lobo da Estepe, é um texto que chega na mão dele, assim, de uma maneira meio misteriosa, e depois é o cara que morava na casa que fala sobre ele, contando dele. E tem uma última parte que é o Teatro Mágico, que é um livro incrível, eu nunca tinha lido, eu gostei muito. Há controvérsias sobre esse livro, depois eu fui ver várias palestras sobre o livro e há controvérsias, mas eu gostei. E ele é esse lobo, ele se auto-intitula Lobo da Estepe, porque ele acha que ele é um cara solitário, que ele não se dá bem com ninguém, ele é um cara que não se adapta aos esquemas, ele fica sozinho naquele quarto, fumando no quarto uma baderna, e ele meio desacreditado da vida, e ele era um cara de esquerda naquele momento do Entre Guerras, um radicalismo de direita muito forte também, e aí o livro é a história dele saindo um pouco desse lugar, até ele chegar nesse teatro mágico, que é uma coisa meio lisérgica e tudo mais. E eu peguei aqui algumas definições dele, quando ele fala, eu sou o lobo da estepe, porque o lobo da estepe é assim. E aí ele dá uma definição do que para ele é um lobo. E aí é muito interessante para a gente ver, por exemplo, tem aqui 2 que são totalmente contraditórios, é ótimo. Harry encontra em si um homem, ou seja, um mundo de pensamentos, de sensações, de cultura, de natureza domada e sublimada. E vê também, ao lado de tudo isso, um lobo, ou seja, um obscuro mundo de instintos, de selvagerismo e crueldade, de natureza bruta e sublimada. Apesar desta divisão, ao que tudo indica tão clara de seu ser em 2 esferas que são inimigos entre si, de quando em quando já percebeu que o lobo e o homem, durante algum tempo, vivem reconciliados. Aí, depois ele fala. Harry, embora seja um homem grandemente instruído, procede às vezes como um selvagem, que não sabe contar além de 2. Chama a uma parte de si mesmo de homem e outra de lobo, e com isso acredita haver chegado à meta, esgotado o assunto. O homem encerra tudo o que há de espiritual, de sublime, oculto que encontra em si. E no lobo, tudo o que há de instintivo, de selvagem e de caótico. Mas as coisas não se passam na vida de maneira tão simples, como em nosso pensamento, nem tão rude como em nosso pobre idioma de idiotas. E Harry se engana duplamente ao empregar este método tacanho do lobo. Outro momento do livro. O que não está compreendido na designação pura e simples de lobo ou de homem nem sequer merece a sua atenção. E quantas qualidades empresta ao homem? Tudo que é covarde, símil, estúpido, mesquinho, desde que não seja muito diretamente lupino.
ele o atribui ao homem, assim como atribui ao lobo tudo que é forte e nobre, só porque não conseguiu ainda dominá-lo. É muito interessante quando a gente vai lendo, porque o lobo, em algum momento, é o selvagem, não sei o que lá, e agora ele diz que o lobo é o forte, é o nobre. E o homem era o que tinha o espírito, a cultura e não sei o quê, e agora ele diz que o homem é o que é covarde, o que é estúpido. Então, no fundo, lobo e homem se misturam no Hari Heller, né? Então, é muito interessante ler isso aqui e a gente ir vendo como que o Hermann Hesse vai trazendo essas imagens do selvagem e da cultura, do espírito, né? Do homem, da cultura, do homem aculturado, do homem intelectual, do homem de espírito e da selvageria, da barbárie, e como essas coisas se misturam. E quando ele vai para esse último momento, que é o momento lisérgico, aí as coisas se misturam mesmo. E aí ele entra num teatro mágico onde ele vive uns cenários meio malucos mesmo, e aí onde tudo isso vem à tona de uma forma sem controle, né? E não fica claro no livro se ele tomou realmente alguma coisa. Ele tomou alguma coisa que um dos caras deu para ele, mas a gente não sabe se isso é uma piração dele. Fica aquela coisa meio enevoada, né? Que a gente não sabe exatamente o que ele está vivendo, até que ponto é uma viagem dele, até que ponto é uma viagem lisérgica através de um ópio, alguma coisa, ou, enfim, de uma loucura dele, mas é muito interessante. É um livro que tem que ser lido, acho que até mais de uma vez. Então, vamos lá, vamos entrar nos nossos lobos, agora iluminados um pouquinho pelo esse Hermann Hesse, pelas nossas batidas de panela, e a gente vai agora entrar num lugar que é esse início do conto, que também é muito interessante para nós que pesquisamos, quando a gente pega a origem de onde as histórias vêm, e essa origem inicial, né, dos contos está muito relacionada aos elementos da natureza, porque era esse estar no mundo e esse impacto que a natureza provocava no ser humano, e como ele olhava para isso e fabulava sobre isso, né? A partir dos medos e dos deslumbramentos que essa natureza provoca, né? E como e ligado também à caça e à alimentação, que eram as coisas básicas da sobrevivência. Então, essas primeiras histórias, então a gente vê como o lobo está lá nesse começo mesmo, né? Essas primeiras histórias estão muito vinculadas ao tema da caça. Quando a gente vê histórias muito ligadas a esse tema, são histórias muito antigas. Porque depois os temas começam a evoluir, outras questões começam a ser postas, a vida em sociedade, né, as relações humanas, mas nesse primeiro momento era a sobrevivência e a relação com a natureza. Então, esses contos, quando a gente percebe não vou dizer todos, mas eu imagino que a maioria desses contos que trazem esses mitos em geral, né, são mitos, eles são vinculados muito a esse momento muito ancestral da nossa existência. Né? Essas primeiras elaborações e fabulações que a gente tem. E essas primeiras ideias e fabulações vêm a partir desses fenômenos. Então, por exemplo, num dos livros que eu li, que é um livro sobre o lobisomem, que é um livro, inclusive, difícil de ler, que tem partes muito descritivas de situações que eu não conseguia, eu tinha que pular porque eu não dava conta de ler, era muito de gente comendo gente, enfim. Era muito difícil, assim, tinham coisas assim que não dava, eu lia em diagonal, assim, só para saber mais ou menos o que estava falando e pulava, porque dava muita aflição. Eu não sou muito de filme de terror, não vai dando um livro, é um livro pesado, realmente pesado. E eu acho que eu li também isso numa época que eu li isso no começo do ano, né? Então eu também estava muito mexida aqui com um monte de questões pessoais, então assim, foi difícil, eu tinha que ler, era difícil. Eu fui sendo devorada por esse lobo. Mas esses fenômenos, nesse livro, ele fala muito desses fenômenos, de como o homem lia esses fenômenos. Então, por exemplo, os trovões eram o barulho das carruagens dos deuses, as nuvens eram os cisnes celestes, os rebanhos celestiais,
O uivo do vento era a voz do vento, dos lobos monstruosos, ou os cães noturnos, percorrendo a região das trevas da noite, invernais, ávidos de suas presas. Não eram lobos e cães mundanos, mas animais miraculosos, sobrenaturais, da raça divina, que procediam do lar de um caçador também divino. Aos poucos, esse lobo tornou-se um deus tempestuoso em forma de lobo que se deleitava em caçar sobre a terra. Então, o lobo então vem da voz do vento e de um deus tempestuoso. Ele fala também dessa imagem do tornado, dessas tempestades que vêm em forma de serpente, né? Que a gente vê aquele redemoinho, ele fala que são as serpentes celestiais, que também são esse... Porque tem uma imagem de uma serpente, né? Então se constrói todo esse imaginário a partir da imagem, das sensações e dos medos, né? Que essas imagens provocam. Então vamos começar pelo lobo criador. A gente viu agora ele como origem, né? Como essa primeira visão desses lobos celestiais destruidores do uivo do vento. Agora vamos voltar para o nosso lobo criador, que também vem de mitos muito antigos. Então vamos começar com o lobo real criador, para depois a gente entrar no lobo ficcional criador, que tem muito... É lindo esse uivo dos lobos, né? Eu adoro. É lindo. Eu acho que a gente vendo o que o Hermann Hesse fala, e a gente vendo são duas coisas completamente diferentes, né? Mas é como a gente precisa ter as duas partes juntas. A gente precisa de tudo, né? A gente precisa ter o lobo. A gente precisa conviver com ele, né? Porque, de alguma maneira, ele alimenta uma outra coisa que é necessária, né? Não adianta negar. Não adianta querer extirpar o lobo como eles fizeram, né? Ficaram 70 anos sem os lobos e o parque ficou árido. Acabou o parque, né? E o lobo precisou voltar para o parque e voltar a viver, né? Então, eu acho que isso vale para nós também, né? Não adianta a gente expurgar o lobo, né? E a gente já vai ver logo, né? Esse lobo que quer ficar bonzinho, né? Que a gente vai ver mais no final, né? Essas novas versões que tentam fazer o lobo ficar amiguinho, né? Porque às vezes tem histórias que fazem uma coisa de um acordo com o lobo, que eu acho que é interessante. Mas a história que tenta fazer o lobo ficar amiguinho, eu sempre tenho minhas prevenções, porque eu acho que é um pouco é você quebrar um pouco essa natureza do lobo. Tem um texto aqui genial que fala sobre isso e a gente depois vai ver quando chegar esse momento. Então agora a gente está vendo esse momento do lobo criador e eu vou contar uma história completa para vocês de um povo indígena do Canadá, Cree, sobre a criação do mundo, o mito de origem, e depois eu vou falar sobre a criação do mundo dos índios Arikara, e vou pular, e depois eu volto para trás, para falar do dilúvio, né, de Deucalion, que já é mito grego, já é um mito grego, e aí a gente vai fazer, vai ver essas conexões. Então vamos conhecer essa história de como a Terra foi formada pelos povos de um dos povos indígenas do Canadá. Um dia de inverno, o Isagat-Kikak, que era um indígena, estava cinzelando o gelo. Ele era meio um trickster, o Isagat-Kikak, aquele indígena meio esperto, né? Que consegue fazer as coisas e tal, assim, meio que dá volta, dá nó em pingo d'água, né? Tem aquele dado de esperteza, assim. O Isagat-Kikak estava cinzelando o gelo, tentando pegar o grande castor com letras maiúsculas. Por fim, ele o encontrou fechando o riacho com estacas, deixando apenas uma abertura no centro do riacho. Então, o Isagat-Kikak ficou lá, esperando que o grande castor tentasse uma fuga por ali. Ele ficou lá por um longo tempo. Assim que a noite caiu, o Isagat-Kikak viu o castor se aproximando, mas quando ele estava prestes a matá-lo, o rato almiscarado apareceu silenciosamente atrás dele e o arranhou. O Isagat-Kikak ficou tão assustado que não pegou o castor. Por fim, escureceu. Então, ele foi para a terra
acendeu uma fogueira, mas não tinha nada para comer. Ele disse a si mesmo: amanhã tentarei quebrar a represa e secar o riacho. No início da manhã seguinte, o Zagato-Kikak fez um pedaço de pau pontudo de zimbro. Então, ele quebrou a represa. Mas o riacho não secou. Ao contrário, a água subiu, subiu e subiu e subiu, até que o Zagato-Kikak não estava mais em solo seco. Então, ele imediatamente fez uma jangada, subiu nela e levou consigo, na jangada, 2 animais de cada tipo. E ficou lá com eles por 2 semanas. Eles ficaram vagando porque não havia chance de atracar em lugar nenhum. Enquanto ele vagava, o grande castor estava fazendo um remédio contra ele, por quebrar a represa. Depois de 2 semanas, o Zagato-Kikak desejava saber a profundidade da água sob a jangada. Ele amarrou uma longa corda aos pés do rato almiscarado e pediu-lhe que mergulhasse e trouxesse um pouco de lama. O rato almiscarado desceu, desceu, desceu. Ele não conseguiu nem chegar ao fundo e se afogou antes que o Zagato-Kikak pudesse trazê-lo para cima. Então, ele esperou mais 3 dias e disse ao corvo para ir ver se ele conseguia encontrar algum musgo. Também já ouvi isso em algum lugar. O corvo voltou sem nada em seu bico. E quando o corvo voltou sem nenhum musgo, o Zagato-Kikak ficou assustado. Ele tinha um pouco de musgo em sua balsa, então ele o pegou e começou a fazer remédios. No dia seguinte, esses remédios são um pouco magia, né? Eles botam lá remédios, medicinas, mas eu acho que são magias, né? No dia seguinte, ele pediu ao lobo que colocasse o musgo na boca e corresse ao redor da balsa com ele. O lobo obedeceu. E enquanto corria, a terra começou a aparecer e a crescer na jangada. O lobo correu, correu, correu ao redor da jangada por 1 semana e a terra ficou cada vez maior. E ele continuou a correr por 2 semanas. Naquela época, a terra havia crescido tanto que o lobo nunca mais voltou. Foi assim que a terra foi construída sobre a água. E é por isso que existem fontes na terra. Depois que o lobo partiu por 1 semana, o Zagato-Kikak disse aos outros animais: acho que agora a terra deve ser grande o suficiente para todos nós vivermos. Grande Castor perguntou: como vamos viver? Estamos comendo salgueiros e choupos aqui, mas ainda não há árvores na terra. Você precisará de um pequeno riacho para morar também, disse o Zagato-Kikak. Ora sim, é claro. Vou fazer algo esta noite. Naquela noite, o Zagato-Kikak fez mágica novamente. Ele tentou cavar a terra até sua jangada para pegar um pedaço de madeira. Mas a terra era tão espessa e a pressão tão grande que ele não conseguiu encontrar nem vestígio de um pedaço de madeira. Quando não conseguiu nem mesmo pegar um pedaço de pau, disse ao castor: vou abrir um riacho para você, e você terá que viver das raízes da grama até que as árvores cresçam. É por isso que ainda hoje o castor come certas raízes brancas além da casca das árvores. Quando o Zagato-Kikak voltou, ele descobriu que o grande castor havia cavado valas em todas as direções em busca por raízes, sem surgirem os rios. Bom, minha gente, essa é uma história onde a gente vê o lobo responsável pela terra onde pisamos. Ele dá origem ao solo que a gente pisa, né? Esse é muito interessante. E a gente vai ver aqui um outro conto dos índios Arikara, esse dos norte-americanos. Eles viviam num lago, havia um lago com 2 patos. O homem feliz e o homem lobo pegam lodo do fundo para criar a terra. Vão até o fundo do lago e pegam lodo para criar a terra. O homem lobo faz a grande planície para os animais viverem. O homem feliz criou vales e montanhas onde no futuro os índios poderiam caçar e abrigar-se. Entre as 2 regiões surgiu o grande rio. Depois,
os 2 homens foram para baixo da terra à procura das aranhas que lhes ensinaram o poder da fertilização. Elas, iluminadas pelo conhecimento, deram à luz a todos os animais, tecendo nas suas teias. Eu tentei achar essa história mais ampliada, mas não achei. Essa do Isagat Kika, que eu tinha ela em resuminho, eu consegui achar ela contada inteira. Essa eu tentei achar, não encontrei, só tem esse resuminho. Mas também dá pra gente essa ideia de que o homem lobo e o homem feliz, que é uma tradução meio ruim, porque é the lucky man, acho que o homem com sorte, né? Lucky é sorte, né? Depois é que eu vi em inglês lucky man, a tradução que eu tenho aqui do livro é homem feliz. Não sei se lucky também pode ser traduzido como feliz, alguém sabe inglês melhor que eu, que possa dizer, eu acho que não, né? Lucky é sorte, né? Que se saiba. E esse homem lobo, né? Ele é que faz a planície. Mais um conto que é o lobo, homem lobo, e a gente vai ver que o lobo é gente e gente é lobo o tempo todo, né? O tempo todo. Só para trazer um outro dilúvio, que a gente vai trazer agora Apolo, depois eu vou falar dos símbolos aqui do lobo. Apolo também é ligado, tem Apolo Lícios, né? Apolo é vinculado também à imagem do lobo. E também é uma coisa muito estranha, porque Apolo é um deus altamente solar, é o deus sol, ele com a sua carruagem, né? Ele é o responsável pela luz, né? É um deus ligado à beleza, à luz do dia, e de repente está vinculado com o lobo, que é a luz e sombra e escuridão. Né? E como é que isso se deu? Bom, isso se deu no início primeiro do seu nascimento, quando Leto, fugindo de Hera, né? Leto foi mais uma das conquistas de Zeus, estava grávida de gêmeos, Ártemis e Apolo, e Hera atrás de Leto. E ela, para se disfarçar, para fugir da ira de Hera, ela se veste com uma pele de lobo e se mistura no meio de uma alcateia. E assim ela consegue despistar. Hera ainda faz lá das suas bandingas, essa é uma outra história que eu não vou contar, mas que faz com que o parto de Leto se atrase, né? E por conta disso o parto de Apolo, Ártemis nasce antes, depois de muitas dificuldades, depois ela ajuda Leto a fazer o parto de Apolo, por isso inclusive Ártemis é uma deusa ligada às parteiras, ao parto, né? Quando se nascia uma criança, ela fazia uma oração para Ártemis, por conta de ser a deusa das parteiras e do parto. Ela ajuda a mãe, ela nasce e já ajuda a mãe a fazer o parto de Apolo, né? E Apolo, então, nasce e ele fica sendo, então, vinculado ao lobo, né? E aí há muitos oráculos, muitos templos dedicados a Apolo, onde há a figura de um lobo nesses templos, né? Linkando a imagem de Apolo, não só o imaginário, mas a imagem dele, a imagem de um lobo. Em Argos se encontram medalhas nas quais se mostra uma face Apolo, na outra face um lobo. Então aqui Apolo, o ar de Apolo e o lobo na outra face, né? São as medalhas de Apolo. E dizia-se que em Delfos, que em Delfos, na época do dilúvio de Deucalion, alguns homens se livraram da invasão das ondas ao serem guiados pelos uivos dos lobos até a ascensão ao Parnaso, onde fundaram a cidade de Licoreia em comemoração a esses animais. E aqui podemos ver o mito do dilúvio novamente e o lobo como agente de salvação, levando para a terra firme. Novamente, ele não cria a terra firme aqui, mas ele leva as pessoas para a terra firme. E é muito interessante, foi a Vivian Catenacci que me chamou a atenção para isso, eu achei muito legal. Ela fala que legal, né? Porque nessa história o lobo conduz ao caminho certo. Ele é que diz por onde tem que ir. Enquanto nas histórias o lobo, nos contos de fada, ele desvia do caminho, né? Ele é aquele que faz ir pelo caminho errado, né? Então, nessa história, não. O lobo é o guia para o caminho certeiro da salvação, né? Então, temos aqui, mais uma vez, esse lobo com esse aspecto luminoso dele, esse aspecto salvador. No dicionário dos símbolos, no santuário, antes de voltar para o história, nos santuários do deus Apolo, em Delfos, via-se junto ao altar um lobo de bronze vigiando o tesouro do templo. E em todas as formas de Apolo Lício, o lobo é símbolo de luz. Mas trata-se, olha que bonito,
da luz invisível, aquela que ilumina, mas não se vê, a luz que protege, a luz espiritual, a luz que combate as trevas. Apolo Lício é também uma forma de Apolo como pastor-lobo que vigia e protege o gado. Olha só, o lobo que protege o gado. O gado ou rebanho representa aqui as almas humanas, o guardião da sabedoria secreta. Vamos ver agora no dicionário dos símbolos o que ele diz para a gente sobre os lobos. Ele começa dizendo aquilo que a gente já conhece, que é a leitura primeira, né? O lobo é sinônimo da selvageria e a loba da libertinagem. Lembra da meia da loba? Vocês lembram da meia da loba, né? Era aquela meia da mulher sexy, a quarentona, a mulher loba, né? A mulher loba é a mulher quarentona, comedora, né? Então, o lobo ligado a essa coisa da libertinagem, a mulher loba, né? E o lobo da selvageria, mas no outro sentido de comer literalmente, né? Mas pressente-se que a linguagem dos símbolos interprete esses animais de um modo infinitamente mais complexo, pelo fato de, em primeiro lugar, a exemplo de qualquer outro vetor simbólico, poderem ser valorizados tanto positiva como negativamente, que é o que a gente está vendo agora. Às vezes, sua função simbólica é positiva, mesmo quando a sua atuação na história seja negativa, porque ela leva ao crescimento e ao conhecimento, porque a relação com o lobo acaba derivando num resultado positivo para o herói, porque a partir dessa relação ele vai para um lugar de luz, de iluminação, de sabedoria, né? O positivo parece o simbolismo do novo, quando se observa que ele enxerga de lobo, quando ele se observa que ele enxerga de noite. Torna-se, então, o símbolo da luz solar, herói, guerreiro e ancestral mítico. E aí é que a gente entra em Apolo. Então, essa coisa de enxergar de noite também leva essa coisa desse lado espiritual e desse lado da iluminação, que é uma outra iluminação que não é da luz solar, né? Que é a da iluminação espiritual. Agora vamos ver o lobo como um ancestral da raça humana. Esse lobo que se copula com humanos e dá origem à primeira linhagem humana, né? Os inuites dizem que o primeiro homem se casou com uma loba. Seus filhos nasceram em pares, uma mulher e um homem, cada um falando uma língua diferente. As crianças deixaram a cova e vagaram por toda parte, povoando toda a extensão da terra. Os mongóis têm uma história semelhante. Seus ancestrais eram um lobo cinza azulado e uma corça pousada, uma corça dourada. Os turcos nômades também falaram de seu antepassado. Ele também se casou com uma loba. Ele foi o único sobrevivente, esse turco ancestral, quando os invasores massacraram sua tribo. O chefe do inimigo cortou seus pés e o jogou em um lago. Uma loba solitária o puxou para fora, o alimentou, foi a loba de Rômulo e Remo, que a gente também vai ver ela mais tarde. O alimentou, restaurando sua saúde e tornando-se sua esposa. Eles tiveram 10 filhos e cada um deles tomou mulheres estrangeiras como noivas, e esses foram os primeiros turcos. Sua prole, por gerações, uivaria antes de ir para a batalha, convocando seu ancestral lobo para ajudá-los a obter a vitória. Então, a gente está vendo aqui nesse nosso primeiro encontro, né, todas essas camadas, né, de possibilidades desse lobo próximo de nós, desse lobo que não é o lobo que a gente teme, mas é o lobo que compactua conosco, que ainda não é o lobo guardião, de uma certa maneira até são, porque fazem a terra, mas o lobo guardião tem uma outra característica, né? Que ele cuida mesmo, ele dá um objeto mágico, ele acompanha, né, o herói na sua jornada para ajudá-lo a se dar bem, né? Esse lobo guardião tem essa outra função. Aqui é esse lobo, ou que é esse que cria a possibilidade da vida, porque sem a terra não tem como viver, né? Todo mundo se afogaria se só tivesse água. Então, ele cria a superfície onde vamos pisar, o solo em que pisamos, ou ele é nosso ancestral, nosso DNA. Ele está na nossa origem humana, né? Como um dos nossos ancestrais. Nós somos descendentes de lobos, né?
E temos, então, esse lado selvagem. É um jeito de explicar o nosso lado selvagem, o nosso lado instintivo, o nosso lado, às vezes, como eu gritei lá, né, no panelaço. Quando a gente grita lá, o meu lado lupina vai a mil, né? Quando a gente grita lá, a gente está, de uma certa maneira, botando a raiva para fora, né? De um jeito civilizado, né? Mas ainda assim né? Às vezes vem de um jeito meio incivilizado, quando a coisa é muito grave. Todos nós temos essa potência dentro de nós. Basta acontecer uma situação em que esse lobo precisa ser deflagrado, né? Basta alguém cutucar a gente que esse lobo se deflagra. E eu vou encerrar essas histórias de hoje para a gente abrir um espacinho para a gente trocar um pouco de figurinha no fim, que eu gosto, trazendo, claro, La Loba, gente, como não podia deixar de ser, né? Que é também uma loba criadora e de uma outra forma, né? Uma loba criadora de um outro jeito, mas que também dá vida, né? Dá vida. E particularmente para mim esse conto, e eu acho que vai ser muito bom para vocês também, meninas aí, Ju e Pri, né? Vocês conhecem, mas aí a gente conhece, mas quando a gente vê dentro desse outro contexto, ele ganha outras dimensões também. Esse conto foi muito bom para mim nesse momento que eu vivi e ele me deu muita força, né? E eu acho que essa La Loba ela serve para todos e todas nós, né? Não é só para as mulheres. Eu acho que ela nos traz essa possibilidade de reviver, né? De reencontrar, de refazer a carne nos ossos, né? Então, vamos ouvir, não é a versão da Clarissa Pinkola Stace, porque eu vou compartilhar com vocês esse conto, então não é a versão da Clarissa, é uma versão tirada de um site mexicano, a partir de um pesquisador, uma versão antiga, de domínio público, que eu traduzi, tá? La Hueseira. Quando o sol se põe no deserto, tingindo o cenário com um alaranjado intenso, La Loba se esconde da noite gelada em sua caverna. A caverna de La Loba é um lugar muito simples. Uma fogueira para aquecer e criar luz, além de uma imensa pilha de ossos. Ela pega alguns ossos com cuidado e começa a montar um esqueleto de lobo. Limpa cada osso e o encaixa em seu devido lugar. Conforme a noite avança, o esqueleto de lobo volta a tomar forma, até estar completo. La Loba, então, caminha para perto de sua fogueira, sempre olhando para o esqueleto com atenção. E uma música lhe vem à mente. Não qualquer música, mas sim uma muito ligada à vida que retorna. Enquanto La Loba aponta as mãos para o esqueleto e canta sua música, algo inusitado acontece. O esqueleto começa a se forrar com carne e a música continua com mais devoção. E o lobo ganha pele, os pelos negros crescem fartos e brilhantes. La Loba canta com alma e o lobo sente isso. Logo, ele começa a respirar outra vez e a dançar a música da vida. Em certo ponto de sua dança, o lobo salta e corre para a noite cada vez mais rápido. Ele cruza a noite fria do deserto com a certeza de um vencedor. Ele pode escolher a vida, pois já provou a morte. Em certo ponto de sua corrida, o lobo uiva para a lua e aumenta ainda mais a velocidade da corrida. Ele se transforma enquanto passa a correr apenas sobre as patas traseiras. Os pelos dão lugar a uma pele macia. Os cabelos brilhantes caem-lhe até a cintura. O rosto de lobo fica cada vez mais delicado. E logo, quem corre não é mais um lobo, e sim uma mulher que corre com velocidade para o horizonte, rindo e completamente livre ao som da música da vida. E essa história, eu acho que ela é boa para fechar, porque, bom, quando a gente fala de osso, a gente está falando dessa parte indestrutível de nós, né? O que sobra é o osso. Né? Quando a gente fala de esqueleto, né, a gente fala de estrutura, de refazer a nossa estrutura. Então, esse conto fala muito desse recompor,
refazer essa estrutura, colocar os ossinhos no lugar, né? Essa história fez muito sentido para mim, de uma maneira totalmente diferente do que tinha feito antes de tudo, né? De recompor esses ossinhos. Depois não tem jeito, a gente tem que ficar olhando para esse esqueleto, olhando para ele na luz. A gente tem que encontrar que música é essa. Que música é essa que eu vou cantar? E quando eu encontro essa música, e aí essa pele vai se refazer, essa pele vai se refazer, essa carne vai se refazer. E aí, quando tudo isso se refizer, eu vou primeiro achar o meu lado instintivo, para depois encontrar esse lado mais humano, mais inteiro, né? Mais completo de mim, que contém esse lado lobo, que contém esse lado instintivo, né? Então, eu acho que, assim, é esse reencontro com esse esqueleto, né? Então, de mais uma vez, esse lobo dando a estrutura. Ele deu o chão, ele dá a estrutura do corpo, né? E ele deu para a gente a salvação, né? Então, hoje a gente viu esse lobo que nos dá a vida, né? Desde a terra em que a gente pisa até o corpo em que a gente habita, né? Então, esse é o lobo de hoje, né? É o lobo que nos anima, no sentido da ânima também, né? E do ânimos também, porque ele tem esse lado ânima, que é o lado feminino, esse lado da mulher selvagem, e tem esse lado ânimos, né? Da dor, da força, né? Ele tem as duas coisas, né? Então, a gente tem esse encontro aqui. O lobo, nessas histórias, ele tem esse encontro desses dois lados. Ele tem esse yin e yang, que é o que eu tentei buscar nas bruxas. Eu sempre tento buscar, quando a gente pega esses personagens sombrios, quando a gente fica só com uma fatia, né? Embora as histórias tragam esse lado maniqueísta, que é legal, né? O que é interessante é a gente não relativizar na história maniqueísta, mas na simbologia tem algo que está por dentro e por trás que não é maniqueísta. E quando a gente tenta, na história, relativizar, a gente perde a raiz, porque na raiz é no símbolo que está o todo, mas no conto ele se parte, né? Então é interessante a gente reunir agora, para a gente começar com luz, para a gente, o próximo encontro talvez seja o mais cruel, né? Que é onde a gente vai ver o lobisomem, mas também os homens reais que inspiraram os lobisomens, que eram homens que comiam gente, né? E que inspiraram essas figuras, né? Que se juntavam com esses lobos que também comiam gente. Então a gente começa, para a gente poder dar conta desse segundo encontro, que é bastante pesado, a gente começa com essa luz, essa lanterninha aqui, essa tocha, para iluminar esse nosso caminho. E eu vou terminar deixando esse tempinho da gente conversar, com uma fala de uma criança que eu vi uma vez uma história minha, uma história judaica que eu conto, e era um menininho bem pequenininho, devia ter uns 3 anos, 4 no máximo. E eu contei uma história, um conto judaico, que o lobo no fim cai do penhasco. E eu estava contando a história, eu conto até essa história para falar sobre vocabulário, que eu vou contar para outra coisa. E eu estava contando, eu falei, penhasco, né? Minha cabeça estava ainda antes do penhasco, mas a cabeça já estava pensando na palavra penhasco e pensando que a criança talvez não soubesse o que é penhasco, porque a turminha que estava me vendo era muito pequenininha, né? E quando eu preparei a história, não me ocorreu que penhasco podia ser uma palavra assim, mas quando eu vi os pequenininhos, a cabeça pensou antes e falei, será que eles sabem o que é penhasco? Aí eu, em vez de substituir, eu fiz, o lobo caiu lá embaixo do penhasco. E todo mundo entendeu, né? Entendeu que era algo alto e que caía lá embaixo. Eu contei essa história, depois, essa foi a primeira. Eu contei mais uma e mais outra. Contei 3 histórias de lobo, um repertório de 40 minutos. Quando acabou, esse menininho veio para mim, olhou para mim e falou, eu sou o lobo, mas eu não caí do penhasco. E eu amei, né? Primeiro que eu amei o penhasco, que eu vi que ele entendeu tudo, o que era penhasco. E porque eu gosto de pensar que a gente termina esse encontro assim, eu sou o lobo, mas a gente não vai cair do penhasco, né? Nós não vamos cair do penhasco. A gente não vai ser morto pelo caçador nessa nossa jornada, a gente vai ser um pouco lobas e lobos, né? Mas a gente não vai ser morto por esse caçador, né? O lobo vai, nós não. A gente vai entender esses jogos, né? Como é que eles funcionam e por quê, e como é que eles são.
né? Como é que eles se dão. E a gente vai perceber também como que esse lobo se dissolve na água tantas vezes, como esse lobo vai parar na água tantas vezes, em tantas histórias, né? Fica aí uma pulga atrás da orelha. E aí, minha gente? O que lhes ocorre? Diante dessas informações. Vocês conheciam essas histórias? Não? Você conhecia alguma, Ju? A La Loba, né? Que é a mais conhecida. La Loba mais conhecida. Essa do Izagatikika, que não é tanto, né? Acho que pouca gente conhece. Quando a gente estava estudando os lobos lá no galpão, você contou algumas dessas histórias. Eu contei, na época eu tinha feito essa pesquisa do lobo, é verdade. Verdade. E a gente tinha falado sobre essa foto também. Tinha um pouco desse processo, né? É verdade. Agora tem umas novidades aqui, né? Sim. Alguém mais conhecia? Lembra de alguma outra história de lobo que tem esse caráter luminoso ou criador? Alguém tem alguma referência disso? Não. Eu conheço a La Loba da Clarissa, né? Que é essa mesma história na sala dela, né? Ana Lu, não sei se vai ficar para os próximos encontros, mas já que o lobo é, né, esse ser tão maravilhoso, em que momento que ele passa a ser o vilão nas histórias? Você vai deixar para falar isso na hora dos contos de fada? No próximo encontro já. Mas o porquê que ele é transformado em vilão? Pois tem uma questão prática, que é as cidades crescendo e se aproximando dos bosques, né? Os homens derrubando os bosques, cidades crescendo, e o lobo está cada vez mais perto da civilização, né? Enquanto que ele era um animal arisco que vivia no meio da mata, ele está cada vez mais perto das pessoas, e ele realmente era perigoso, e ele realmente podia atacar pessoas na floresta, real, né? Tinha uma questão real. Mas a figura do lobo também está muito vinculada ao universo das bruxas. Quem estudou as bruxas sabe disso. As bruxas eram montarias de lobo, montavam em lobos eram montaria das bruxas, né? Então ligou-se a imagem dos lobos ao universo satânico, né? Os lobos foram muito vinculados a esse universo do satanismo, da bruxaria, né? E aí, na mesma época, mais ou menos na mesma época, né? Tanto que tem o bruxo que se transforma em lobo, o lobo que se transforma em bruxa, ou montaria de bruxos. Então, foi mais ou menos nessa época, que é anterior aos contos de fadas, né? Que os contos de fadas já estão ali começando a germinar, mas os contos de fada eles vão mais para o século XVI, XVII, né? XVIII, né? E aqui as bruxas começa século XIII, XIV, né? Que a gente pega e vai até o século XVI. São 300 anos ali de caça às bruxas, né? Então, essa figura do lobo começa anterior, ser satanizada ainda numa perseguição das mulheres e ligando-as a esse universo destruidor, né? Então, quando se fala desse animal que era um risco na floresta, e essas mulheres velhas moravam perto da floresta, porque estavam perto do alimento, elas estavam perto da floresta porque estavam perto do alimento, elas ali tinham caça, e muitas delas também, a gente já falou disso, montavam suas armadilhas e eventualmente podia até cair uma criança numa armadilha, né? Que ela montava para os animais. Então, essas mulheres ficavam lá por causa das frutas, por causa do riacho, porque ali as nozes, elas estão ali porque elas têm comida, né? Ali por perto. Então, lobos e bruxas estavam ali, né? Próximos, e era interessante, né? Ligá-los, conectá-los num aspecto sombrio, né? Caía bem para aquele momento, né? Para essa perseguição das mulheres, que a gente viu toda essa história nas bruxas. Né? Então, a impressão que eu tenho... A gente vai ver que tem essa coisa do lobisomem, que começa um pouco antes. A gente vai ver o Gilles de Rais, que a gente falou do Barba Azul, quem fez o Barba Azul, e a gente falou do Gilles de Rais, a gente vai repetir ele aqui, que depois eu descobri que ele está muito mais para lobo do que para Barba Azul. Depois, lendo nesse livro, tem a história toda dele, que é horrível.
Então, a gente vai vendo como ele convenientemente, né, ele foi sendo... e aí ele também tinha essa coisa de comer os rebanhos, né, de ele matar as criações. Então, realmente, era um problema real para os criadores de gado, o pessoal lá do Parque Yellowstone. Por que eles queriam que matasse os lobos do parque? Porque tinham as fazendas ali ao redor. É uma região de fazendas, né? E os lobos saíam do parque e iam comer os rebanhos dos fazendeiros. E aí os fazendeiros faziam campanha com um cartazinho lá, morte para os lobos, com a plaquinha com o lobo cortadinho, rifle na mão. A gente vê muito os lobinhos pendurados, mortinhos, dá uma aflição ver aqueles lobinhos tudo pendurados, mortinhos, assim. Então, assim, existe uma questão real, né? E, em geral, nos contos, há sempre uma coisa que conecta com algo real, não saiu do nada, né? Havia um hábito disso, e aí o imaginário vai moldando conforme os desejos, em geral, de quem está dominando o poder ou os anseios de quem está lá embaixo querendo ascender. Né? Então, muitas das coisas dos contos de fadas tinham os anseios dos camponeses e dos pobres, né? O que eles queriam. Né? E algumas coisas têm esse olhar, esse ponto de vista de imposição dos mais fortes, impondo um ponto de vista sobre isso. Então, muitos contos de fadas a gente viu até que tinha essa caça às mulheres e a gente via que era uma voz das mulheres gritando contra aquilo. Embora no conto aparecesse elas sendo caçadas, né? Então, esse jogo aí. Talvez fosse uma coisa assim como elas eram até agora no fim do mês com o Eco, e o Linhas e Agulhas eu falo de um conto que é os 6 cisnes, 12 cisnes, aquele conjunto lá, 7 corvos, aquele monte de história que é uma só. Eu vou falar delas e fala um pouco disso também. Malu, tá me vindo uma coisa tem um assim, livro... né? Pode falar, quem está falando? Sou eu, a Ju. Fala. Tem o Maturana, que é um biólogo chileno, ele tem um livro que ele diz que ele liga os lobos terem virado os vilões a partir do momento em que tem a troca do matriarcado pelo patriarcado, onde o homem decide que a terra é dele e que ele tem que cercar. Então, o lobo ele passa a ser o inimigo do homem. Antes, eles simplesmente dividiam a comida, né? E a partir do momento em que o homem cerca e fala, esse rebanho é meu, né? Que é o começo do patriarcado, ele fala, agora o lobo é meu inimigo, porque ele está vindo roubar o meu rebanho, a natureza que é minha, que eu controlo. Né? Segundo o Yuval Harari, ele fala isso, né? Que tudo começou a dar errado quando surgiu a propriedade privada. Tudo começou a dar... Deu ruim quando começou a história da propriedade privada. Né? E ele fala muito disso, que essa sociedade... E tem muito a ver com esse desempoderamento das mulheres, que na caça às bruxas é quando, assim, resolvem tirar completamente esse poder das mulheres mesmo, né? Que a gente viu que elas são separadas, elas não podem sair de casa, elas viviam juntas, trabalhando juntas, e elas se apoiavam contra esse poder masculino e contra as violências masculinas sobre elas quando elas estavam juntas. E aí vem o patriarcado e diz que mulher casada tem que ficar em casa e vai separando e desconectando essas mulheres, cada uma na sua casa, produzindo e trabalhando sem ganhar, porque o trabalho da mulher não é remunerado, o trabalho do homem é que é remunerado, né? E vai desempoderando essas mulheres e deixando e satanizando também, porque aquelas que querem sair e querem ganhar, mostrar o seu poder, aí essas são bruxas, essas não podem, né? Havia mulheres médicas antes da caça às bruxas, mulheres que chegaram a se formar e exercer a medicina, mulheres judias, na Calibã e a bruxa tem isso. E aí, com a caça às bruxas, essas mulheres foram tiradas para escanteio, né? Porque médicos eram os homens, né? E as parteiras também foram vilanizadas por isso, porque não deixa de ser um poder sobre dar a vida, sobre alguns conhecimentos medicinais, inclusive sobre evitar filhos, né? Todas essas coisas que a gente sabe que essas mulheres tinham.
E eu acho que o lobo entra aí, né? Nessa parceria aí com essas mulheres vilanizadas também. Faz sentido com o que a Ju falou também. Ana Lu, eu acho interessante porque eu sempre, enfim, nas minhas leituras, sempre olhava para o lobo como essa representação da pulsão de morte no ser humano. Nunca olhando para a pulsão de vida, sempre reconheci o lobo como o conflito necessário, inclusive para desafiar esse herói a fazer a sua jornada, mas nunca, né, como luz, sempre como sombra, como mal. Então, eu estou aqui, ó, saindo bastante fumacinha, vou revisitar algumas leituras, porque é isso. E aí, uma pergunta que me veio, não sei se em algum momento você vai falar disso, é assim: se os lobos, os animais, né, em geral, normalmente, eles andam em bandos, né, a alcateia, por que nas histórias sempre é o lobo, é sempre um lobo, e não um bando a cercar a Chapeuzinho, um bando a cercar enfim, né, nessa linha. Mas hoje, para mim, a grande descoberta é virar a chavinha e olhar também. É claro que a gente sempre sabe que tudo tem dois lados, tem né, a luz e tem a sombra, mas adorei né, colocar essa luz no lobo, que para mim até então era a representação do mal, do escuro, né? Enfim, do escuro no sentido da sombra, indo para a questão dos arquétipos mesmo. Enfim. É esse lobo solitário, eu acho, porque, primeiro, quando o lobo está solitário, a gente viu, né? Ele precisa caçar sozinho e ele tem que se virar, porque tem sempre um momento, sempre não, mas alguns têm que se destacar do grupo para buscar outro e passa um tempo sozinho até se conectar, então tem essa coisa do lobo solitário. E tem essa coisa da humanização do lobo, que a gente vai ver, porque quando ele está sempre vestido, se ele não está na hora vestido de gente, daqui a pouco ele vai se disfarçar de gente, né? Você já reparou isso? Que o lobo está sempre fingindo que é gente? Sim. E é gente que se transforma em lobo, que esse lobo e gente, lobo, está sempre meio misturado, né? No Lobo e Sete Cabritinhos, ele não finge que é gente, mas ele finge que é a mamãe, né? Da Chapeuzinho, ele finge que é a vovó, se veste de vovó, né? Nos Três Porquinhos, ele não finge, ele é lobo mesmo e acabou. Mas muitas vezes ele tem esse desnastre. Nas Três Meninas e o Lobo contra o Chinês, finge que é a vovó, né? Então ele tem sempre esse disfarce. Então eu acho que esse lobo, na verdade, que a gente vai ver do Conto de Fada, para mim, ele já está muito descolado desse lobo inicial. E ele já está muito ligado a uma humanização desse lobo. E ele é uma representação de um lado muito perverso. Que a gente vai entrar, que não tem como a gente não entrar em pedofilia e entrar em abuso, né? Esse lobo, porque essas cenas sempre se dão na cama. Essas histórias sempre terminam com o lobo com a menina na cama. Em todas as culturas, o lobo termina com ela na cama. Por que ele não come ela na floresta, né? Então, e aí tem, não só por isso, né? Porque a gente vai ver isso mais a fundo, mas tem esse outro lado. Então, acho que esse lobo do Conto de Fadas, por isso que é um terceiro momento, né? Ele vai se afastando. Ele mantém esse lado selvagem, mas ele já tem um lado perverso que o lobo não tem. O lobo come porque está com fome. Não tem essa malícia, essa maldade. Ele é extinto. Estou com fome, como. Não estou com fome, durmo. Acabou. Isso é um bicho, né? E agora o lobo da história, não. É humano. Engana, tem estratégia. Vai para lá, vai para cá, né? É de outra natureza. Ele já está mais humano do que esse lobo que está lá. E é interessante, né? Porque a hora que ele finge ser humano é exatamente para mostrar o lado perverso do humano, né? O lado primitivo. Esse lobo, ele vai se humanizando, né? A gente vai virar o lobo. Agora ele vai passar para o lobo, não. Ele vai saindo desse lugar. Porque enquanto ele está aqui, ó, a gente só viu o lobo, a não ser esses que casam com lobos, mas mesmo assim é um humano casando com um lobo mesmo, né? E aí sim a prole é misturada. Mas nessas histórias que a gente viu, é lobo, a não ser no mito indígena que é lobo, homem-lobo, né? Mas fora isso, é lobo bicho. E a gente vai ver na fábula o lobo-bicho, mas com uma malandragem de gente. Aí, nos contos posteriores, ele começa a ter... ele é humanizado de um outro jeito. Porque esse lobo aqui,
que constrói a terra, é uma coisa animal. É uma coisa mítica, não é uma atitude humana, né? O lobo que uiva, ele subiu para o lugar que é seguro, uivando. Então, todo mundo viu que ali era seguro, foi atrás, né? Não tem a humanidade vai chegando aos poucos. E aí, realmente, ele vai se amalgamando. O tempo todo eu ia lendo e falo, nossa, é lobo, gente, lobo, lobo, gente. Quanto mais eu ia lendo, mais eu ia vendo como a coisa vai se misturando. À medida que a gente vai avançando no tempo, vai imbricando mesmo. Homem, lobo, lobo, homem. Vai ficando uma mistureba. Tanto que tem até uma maluquice, né? De um surto, de licantropia, enfim. A gente vai ver, mas enfim. É muito doido, né? O lobo é muito legal. Tem histórias que eu vou contar para vocês de hospital com o lobo que são super bacanas, mas aí quando chegar na hora. A gente vai saber dessas histórias para a gente ver como é legal, porque mesmo nesse aspecto negativo, é positivo. Porque quem já contou história de lobo para criança sabe como é bacana, como a gente deixa eles felizes depois do medo. Eles ficam muito felizes depois de sentir medo, né? Depois da experiência da história do lobo, eles ficam eles gostam, o olho brilha, né? Então, a experiência é positiva, né? Para o herói que viveu, para Chapeuzinho que viveu, não a do Perrault, né? Mas das outras variações que não fica engolida, né? Que não fica lá dentro, a experiência foi positiva, mesmo sendo sombria. Ela sai melhor. Foi bom ter vivido aquilo, né? Mesmo sendo o aspecto negativo do lobo. Então, até para a gente também viver na vida, né? Porque as experiências negativas são para abrir uma outra luz dentro da gente, né? Uma luz nova que a gente não tinha. E a gente tem que se apropriar, né? A gente vive a sombra, engolido por ela, porque é isso que acontece, devorado pela sombra, e quando sai, é uma luz diferente que a gente vê a partir dessa experiência. Não vou ser mais igual àquela que foi engolida, de jeito nenhum, né? Serei outra. Vou cantar nos meus ossinhos, né? E eles vão criar carne, né? E eu vou sair outra, com outra configuração, com outro tipo de força, né? Que não sei que força é. Cada uma vai descobrir qual é a força, né? A partir dessa experiência ruim, qual é a força? Talvez não seja a força do lobo. Acho que não. Nem sempre é a força do lobo que eu preciso. Mas é a experiência com o lobo, que é diferente de adquirir a força do lobo. É a experiência com o lobo que me dá um degrau a mais, que não necessariamente é adquirir esta força, né? É outra coisa que ele me dá. Em cada história é uma. Aí a gente vai ver, né? Para cada história ele vai te dar um material diferente para você elaborar. Cada vez que a gente é engolido por ele da vida, vai ser uma coisa diferente que a gente vai adquirir, né? Bom, minha gente, para a próxima semana vai haver leitura, tá? Eu vou separar aqui alguns contos não são muitos, não, porque alguns eu vou contar, mas eu acho que vai ter um ou dois que eu vou deixar para vocês lerem. Deixa eu até ver se já tem aqui o Fenrir, eu vou contar. Ana, poderia fazer uma pergunta? Então, eu vou botar para vocês só um de lobisomem, um ou dois de lobisomem, porque eu vou falar sobre o lobisomem, mas eu não vou contar a história de lobisomem. Então, eu vou falar sobre ele, mas eu vou botar duas que tem, e vocês, se quiserem, já leiam também, já fica a dica, né? Como a gente vai falar sobre lobisomem, quem tiver, já lê, porque também vocês podem trazer outras versões de quem leu outras coisas que eu não li, já comenta aqui. Então, semana que vem, como a gente vai falar sobre isso, quem já tiver aí histórias, leia para a gente poder dialogar com as outras, que eu vou falar sobre o personagem e as histórias que eu vou pôr para vocês, e aí vou trazer como o lobisomem, como surgiu essa figura, né? Como se criou essa mistura desse homem que vira lobo, né? Não sei se é exatamente assim, algumas possibilidades, né? Quem sou eu para dizer que foi assim, né? Sei lá. Ana. Acho que sim. Ana, o Clécio queria fazer uma pergunta. Fala, Clécio. Eu queria saber, você falou dessa relação lobo-gente, gente-lobo. Eu fiquei pensando nessa questão da amamentação
da lupa capitolina, né, romana, teria alguma relação também com essa questão da amamentação, que é tão forte, né, nas esculturas, né, nessa lenda romana também? Sim, a gente vai falar dela no último encontro, porque essa loba provedora, a loba que amamenta, a gente vai fechar com esse lobo guardião. Começa com o lobo positivo e termina com o lobo positivo. E no miolo a gente pega o lobo sombrio. Então a gente vai voltar a ela, porque ela não deixa de ser uma guardiã, porque ela guarda, né? Ela cuida desses meninos, né? Para depois o pastor encontrar e poder. Aí a gente vai conhecer a história de Rômulo e Remo inteira. Eu trouxe ela para vocês também. Porque a gente só sabe disso, a maioria das pessoas só sabe disso, né? Que a loba amamentou e eles fundaram Roma. Mas como foi, né? Às vezes a gente não sabe a história. Então é legal saber como foi, né? Como foi toda essa peripécia aí. Vou trazer para Oi, você. só uma pergunta, será que me ouve? Sim, Alexandre, pode falar. Só não consigo vincular a minha imagem. Legal, super bacana, primeiro curso que eu faço com você. Eu queria pensar também nessa figura antiga, né? Nos povos antigos, o amigo acabou de falar da loba de Roma, mas também dessa figura emblemática de Anubis na tradição egípcia, que é uma forma também, né? E é engraçado que ele não vem carregada de preconceitos, mas pelo contrário, ele é uma figura mística que leva a alma até o mundo dos mortos. Sim. Bem, isso é só uma contribuição. A minha grande preocupação aqui é na tradição brasileira, né? Será que em algum momento a gente vai falar desse lobo, dessa figura? Lobisomem a gente ouve muito, né? Mas a figura do lobo, a gente tem, eu fiquei pensando, mas será que a gente tem muito lobo na nossa fauna brasileira? Tem. Eu falei no início isso, eu falei que a gente não tem. Por isso que a gente precisava conhecer o bicho para poder entender, porque senão a gente fica com a figura do livro. Mas a gente vai no final, Alexandre, tentar descobrir quem seria o nosso lobo. Mas, por exemplo, a figura do lobo-guará, não não se enquadra? Não, ele não chega aos pés desse lobo, ele não tem essa sombra, ele é um lobo pequeno, ele nas histórias ele não aparece como um lobo perigoso. O nosso lobo é a onça. Ah, legal. O nosso lobo é a onça. Entendi. É esse arquétipo, então, entendi. Não, legal. Eu acho eu acho, né? Foi o que eu deduzi. Eu fiquei pensando, quem seria o nosso lobo? Acho que o nosso lobo da fauna brasileira é a onça, que cumpre essa mesma função. Tem encontros em que ela é super cruel, e tem encontros que ela é boba, que ela é enganada, da mesma maneira, porque ela é a devoradora, ela é a predadora da floresta. Então também tem que ser tratada como boba para amenizar os medos aqui, para a gente se sentir poderoso sobre ela, e o lobo também. Então, tentando legal, fazer então isso, eu achei que a onça era o que a gente poderia trazer paralelo. Então legal isso, né? Porque você apresenta isso como um arquétipo, né? Mais do que a figura, um arquétipo. Legal, gostei da ideia, parabéns. Isso, né? O que ele representa, né? O que ele representa, porque a gente não vai ter, né, aqui um lobo como esse. Então, quem seria, né, que representa isso para nós? Eu fiquei quebrando a cabeça, mas a gente não tem também muitos contos de onça devoradora, né? Tem, mas não tanto como o do lobo, né? Não tanto. Tem a onça roubando fogo, né? A gente tem a onça boba. Eu conheço muita história de onça boba, muita. Eu tenho a história da onça que quer da coisa do olho, né? Mas a gente não tem muita história de onça perigosa, onça que devora, a onça má. É difícil. Aqui no Brasil, vamos ficar com essa pergunta no ar para ver se a gente, talvez, será que é um bicho? Será que a gente, ou não? Será que a gente tem outra figura? Será que a gente criou esses animais? Mas os nossos animais são mágicos. Seria legal, interessante ver o bicho, né? Porque a gente criou algumas figuras sombrias, mas todas são do mundo mágico, né? O boitatá, né? Essas figuras todas da floresta, elas não são figuras reais, né? Então, eu não sei, vamos pensar. Temos um mês aí, né? Para a gente ir pensando quem seria o nosso lobo. Quem seria o nosso lobo? Posso falar uma coisinha sobre a onça pintada? Pode. Ela tem essa coisa da cadeia alimentar, né? De ser uma grande predadora.
mas tem uma característica bem diferente do lobo, que ela é solitária, ela não anda em bando, ela não caça em bando. E isso traz muito esse lugar do lobo, da astúcia, da força também de caçar em bando, né? Enfim, eu acho que isso difere muito da ideia do lobo. Embora ela seja noturna como o lobo, né? Enxergue no escuro, eles têm esse aspecto em comum, mas você tem razão, a onça é um ser solitário, né? Então, mas o lobo nas histórias, o lado sombrio dele é solitário. Então, vamos ficar com essa questão. Eu não sei se a gente chega a alguma resposta, mas eu acho que a gente tem um monte de pessoa que conta história, que pesquisa o tema, quem sabe até o final a gente, conversando, a gente consegue ir fuçando aí, descobrir, né? Quem poderia ser, quem outras figuras, né? Poderiam ser a nossa representação, porque é muito potente a figura do lobo, né? E a gente importou, né, essa figura. Então, de que maneira, como é que a gente reconstrói isso aqui, né? Eu acho que a gente tem que ir realmente nos povos originários, ver como é que eles construíram isso, e aí a onça realmente é um dos fortes. As serpentes, as grandes serpentes também, mas é que as serpentes têm outra mítica tão complexa, que essas aí é um outro mergulho que vai ter que ser feito, porque elas são, enfim, vamos pensar. Então, para a semana que vem, a gente vai subir para a pastinha de vocês essas histórias todas que eu li hoje, tá? E os links, a bibliografia, porque já tem o link dos 2 documentários, tanto da loba do Parque Yellowstone como o que a gente viu hoje, né? E as histórias que a gente vai ler para a semana que vem, tá bom? É isso, minha gente. É uma delícia. Acho que a gente vai... Esse grupo aqui vai render, hein? Vamos lá. Vai dar samba, hein? Tô gostando. Alô. A gente se vê semana que vem. Muito obrigada pela presença. Ana Lu, eu quero só dizer que eu estou Fala, Eli. amando. Eu estou amando. Muitas reflexões. Estou achando fascinante. Muito obrigada. E sem falar que estava morrendo de saudade de você. Eu também, querida. Muito bacana. Já não vejo a hora que chegue semana que vem. Eba! É sempre assim, melhora a cada semana. Oba! Obrigada, minha gente. Obrigada. Tchau, Ana. Boa Estou noite. aqui na minha casa nova, ó. Quem me viu aqui já é a minha casa nova. Mudada. A casinha. Tem miquinhos aqui na frente. Minha gatinha vê os miquinhos, está ficando louca aqui com eles. Uau! Tem miquinhos. Um beijo, minha gente. Até. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo para todos. Beijo, meninas. Que saudade de vocês duas. Oh, meu Deus do céu. Tão lindas. Saudade. Beijo, Ana Lu. Beijo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Saudade. Também de casa nova aqui. Vocês também, né? Estão de casa nova, né? Sim. Muito bom. Tá, obrigada. Beijo, Tchau, beijinho. meninas. Tchau. Tchau, Fátima. Beijo Tchau, para querida. você também. Paula, obrigada. A sua imagem tá bem estourada, Paula. Não sei por que ela tá... Você sabe por quê? Não, tá luz. Brancão assim? Luz? Ah, pode ser. Pode ser luz, eu estou bem embaixo aqui da minha... Tá. Aí deu um brancão, né? Bem embaixo da luminária, ó, ela tá bem aqui. Tá. E você se recuperou completamente? Não teve mais nada? Sim, recuperei sim. Que bom, querida, que bom. Tô bem, tô firme. Que bom, que tô bom. adorando, porque o lobo sempre foi, as histórias de lobo sempre foi um fascínio para mim, então eu tô curtindo muito isso, né? Eva. Gosto dessa coisa que vai mais lá no fundo saber, né? Não, só essa coisa de um lobinho na história, isso daí traz essa coisa dos arquétipos, eu acho muito fantásticos, né?
Ai, que Na bom. verdade, as histórias relatam isso, né, Ana? Elas trazem sempre essa ancestralidade que, de alguma forma, se perdeu por aí, né? Foi modificada por interesses, né? Melhor deixar a mulherada quieta. Então, eu acho que é meio por aí que... E aí é buscando que eu acho que a gente pode, agora contando para essa criançada, dar uma nova injeção nessa criançada, né? Para ver se a gente faz uma turma mais potente aí, né? Para não cair onde nós estamos, batendo tampa, né? Pois é. Exato, exato. E a gente entendendo um pouco o que a gente imagina que está por trás, a gente não vai mudar o texto, mas a gente entendendo, a gente dá uma outra embocadura, né? Exatamente. A história é aquela, mas eu entendendo agora, né, as facetas possíveis de enxergar essa história, a gente dá uma embocadura, um outro tipo de embocadura para ela, né? Verdade, eu acho. Outras leituras, né? É isso aí. Obrigada, minha querida. Até Beijo. Beijo. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.